Olá, gente, estamos aqui de volta, aqui é o professor André Formiga falando, continuando mais um bloco das funções orgânicas. Seguimos ainda nas funções orgânicas oxigenadas, tranquilo? Vamos começar falando sobre este cara que é profundamente importante. Muito, muito importante mesmo, aparecem muitas questões aí em todos os vestibulares do país que você pretender fazer, devido justamente à sua larga aplicação no nosso dia a dia, tudo bem? A função se chama ácido carboxílico e ele pode ser identificado dentro de uma estrutura da seguinte maneira. Você vai ter aqui, ó, um grupo chamado carboxila, tranquilo? O grupo carboxila é um C-O com uma hidroxila, C-O-OH. C-O-OH é uma carboxila. Fique atento a esses nomezinhos, porque eles aparecem constantemente nas questões. Aldoxila, por exemplo, é um grupo aldeído. Carbonila você vai ter lá nas cetonas. Carboxila você tem aqui nos ácidos carboxílicos. Essa carboxila ela pode ser representada de três maneiras diferentes. Esta primeira, que é bem comum, mas, como eu já falei para vocês, eu posso suprimir as ligações e deixar o grupo dessa forma aqui, ó, C-O-O-H. Repara que tem o C aqui, ó, C-O-O-H. Ou ainda, resumindo, ó, como você tem dois oxigênios, eu posso colocar CO2H. Todos os três métodos aí de representar estão corretos. Tudo bem? Fiquem atentos a essas representações, porque elas podem aparecer a qualquer momento. Como nós vamos fazer a nomenclatura de um ácido carboxílico, gente? Ó, a nomenclatura de todo ácido carboxílico começa, obviamente, já que é um ácido, com a palavra ácido. Então, você vai iniciar com esse nome ácido e, em seguida, você vai seguir aquele padrão. Quantidade de carbonos, o número de carbonos, depois o tipo de ligação e, por último, agora e não menos importante, olha só, a palavra-chave também dos ácidos carboxílicos. A terminação, o sufixo oico. Não esquece, gente. Começa com ácido, terminou com oico, sempre tem a presença de um ácido carboxílico na estrutura. E aí vem comigo aqui, ó, para a gente nomear junto esse composto. E aqui nós já temos uma cadeia bem mais complexa, porque aqui eu coloquei para vocês grupo funcional, coloquei insaturação, mas não é coisa de outro mundo aqui, tá, gente? Tá certo, gente? Vamos obedecer a regra da função, receber o menor número, depois a insaturação e, por último, as ramificações. Então, repare que aí você tem uma carboxila. Se isso te ajudar também, os ácidos carboxílicos só existem em pontas de cadeia. Assim como os aldeídos, ácidos carboxílicos só existem em pontas de cadeia. Por quê? Porque este carbono aqui ó, já está completo. Para que haja a carboxila, tem que ter C-OH. Não teria possibilidade disso acontecer no meio de uma estrutura. O carbono ficaria com 5 ligações e estaria errado. Tranquilo? Só em ponta de cadeia, tanto as aldoxilas dos aldeídos quanto as carboxilas do ácido carboxílico. Então vamos lá. Se a prioridade na numeração é a função, com certeza, galera, aqui você está vendo que tem função e também tem um carbono aqui, galera, ó. E esse carbono tem tanto uma dupla ligação como tem uma ramificação. É um carbono terciário. Tudo bem? Então, olha só, esses dois carbonos destacados aí precisam estar dentro da cadeia principal. Logo, a possibilidade que nós temos de escolher a sequência aqui de cadeia principal é só essa, já que os dois carbonos precisam estar dentro dessa sequência que eu acabei de destacar para vocês, que é a maior sequência de carbonos, que engloba o carbono da função, que engloba o carbono das insaturações e que engloba também o carbono da ramificação. Olha que beleza. O que sobrou dessa sequência é o que nós chamamos de ramificação. Está aqui a ramificação e ela contém um carbono, não é isso? Vamos lá. Quantos carbonos nós temos nesta sequência principal que eu destaquei de amarelo? Nós temos 4, não é isso? Só que lembra da numeração. Prioridade é a função, não é? Então nós vamos começar a numerar a partir daqui, gente. 1, 2, 3 e aqui 4. Beleza. Feita a numeração, a gente já consegue escrever o nome dessa estrutura. 4 carbonos na cadeia principal. Prefixo para isso, galera, O. Prefixo para 4 carbonos, but. Tudo bem? Agora repara, qual é o tipo de ligação que existe aí? Tá vendo que tem uma dupla? Então você tem que dizer a posição que ela se encontra, porque a cadeia tem mais de 3 carbonos. Então repara, aqui ó, but
O primeiro carbono que toca a dupla é o carbono 3. Então, but3 em... Eu estou dizendo para você que tem uma sequência de 4 carbonos, sendo que no terceiro tem uma dupla ligação. E a terminação, galera, olha só. Eu não preciso dizer que está no carbono 1, o grupo funcional. Por quê? Como a prioridade de numeração é sempre o grupo funcional, é a função, eu não preciso dizer que ela está no 1. É ela quem manda nas posições dos demais. Então, basta que você coloque a terminação, olha que coisa linda, oico. Então, qual é o nome final desse composto? Opa, para aí que ainda tem algumas coisinhas. Não colocamos ainda o nome da ramificação, que está aqui também no carbono 3, gente. Ó, 3, um carbono na ramificação, prefixo met e a terminação -il. Agora, galera, é só juntar tudo. Agora preste atenção nesse momento. Na hora de juntar tudo, você vai começar da seguinte forma. Ácido, olha só, agora vem o nome da ramificação, 3-metil. Lembrar, gente, que se tiver mais de uma ramificação, você vai colocar elas em ordem alfabética. Por exemplo, se tivesse radicais metil e etil, primeiro viria o etil, porque o E vem primeiro do que o M. Tudo bem? Mas aqui, como só tem uma, vai ficar só assim, ó. Ácido 3-metil, but 3-enóico. Olha que beleza. O nome é comprido, mas dá para desenrolar. Beleza? Deixa-me ver aqui. Próxima função, éster. A função éster, gente, olha só. Tudo que vocês vão ver aqui, ó, são derivados de ácidos carboxílicos. Repare que o ácido carboxílico, nós tínhamos um radical e a carboxila, que era C-O-H, não é isso? Repara a função éster. Olha só se parece com a função ácido carboxílico. Parece, né? A única diferença é que foi, ó, tirado, substituído esse hidrogênio por um radical carbônico. Então, é um derivado. O éster é um derivado de ácido carboxílico. Só foi retirado, removido o hidrogênio. Mas é um só que faz toda a diferença, tá? Ésteres são completamente diferentes de ácidos carboxílicos. Mas eu quero só que você observe esse detalhe, que um éster ele é um derivado do ácido carboxílico. Então, aqui, ó, nós vamos ter a identidade, o grupo funcional dos ésteres como sendo C-O-O. Ó, C-O-O é o grupo funcional que caracteriza o éster. Só que, para isso, eles precisam estar entre dois carbonos. Sempre entre dois carbonos. Eu posso resumir o éster? Posso, suprimindo as ligações do grupo. Ó, e fica COO. Tá vendo? Então, COO, também entre dois carbonos, é um éster. Ou ainda, CO2. Cuidado para não achar que isso aqui é um composto inorgânico da classe dos óxidos. Pelo amor de Deus. Tudo bem? Então, mais 3 maneiras de você representar uma função orgânica aí, que é o éster. Na prática, como estaríamos escrevendo o nome? Repara comigo aqui, ó. Como eu falei para vocês que ele é um derivado de ácido, eu trouxe essa maneira de você colocar aqui o nome do éster. Primeiro você vai pegar a parte que deriva do ácido, coloca ato, depois a parte que deriva do álcool e coloca ilha. Como assim, André? Vem comigo, ó. A parte que deriva do ácido é essa aqui, ó. Eu vou até colocar assim, ó. É a parte que contém a carbonila. A parte que deriva do álcool é essa que tem aqui embaixo. É aquela que tem a hidroxila. Vem comigo, ó. C-O-O-H. Esse era o grupo dos ácidos carboxílicos. Ó, tá vendo que isso aqui parece com o grupo álcool? Então, quando eu falo parte do álcool, é essa parte aqui de baixo, que é onde tinha a hidroxila. E quando eu falo parte do ácido, é a parte que tinha a carbonila aqui em cima, que é o C-O. Tranquilo? Então, ó, deixa eu limpar aqui para ficar melhor de visualizar. Essa aqui é a parte do ácido, sempre o lado da carbonila. E essa parte de baixo é a parte do álcool. É a parte que você tinha aí representado a hidroxila. Então, vamos lá. Olha um exemplo prático aqui para você entender melhor o que eu estou falando. Olha a estrutura. Essa estrutura aqui tem um C-O, repara, tem um C-O, e esse C-O está entre dois carbonos. Ótimo. E isso já faz com que a função orgânica presente nesse composto seja éster. Agora, se você quer escrever o nome do composto, olha como é simples, ó.
passa aqui uma faquinha cortando aqui a estrutura. É como se você estivesse cortando ela em 2 pedaços, mas só para escrever o nome, tranquilo? É só um macetinho para você escrever o nome. O lado da carbonila sempre será a parte do ácido. O lado que era da hidroxila sempre será a parte do álcool. Isso daqui é só para você entender melhor. Como eu escreveria o nome desse composto? Vem cá. Pega a parte do ácido e coloca ato. Vem comigo, ó. A parte do lado esquerdo, que é a que deriva do ácido, nós temos essa cadeia aqui com 4 carbonos. 4 carbonos, o prefixo é but. But. O tipo de ligação entre esses 4 carbonos é simples. Então, an. E aí eu vou jogar um Ozinho aqui, ó, só para dar uma semântica melhor. O lado esquerdo você sempre termina com O. Você nomeia como se fosse um pedaço de um hidrocarboneto, tá? Butano. Aí joga aqui, ó, que coisa linda, o ato. Butanoato. Beleza. Agora você vai pegar o lado do álcool, fazer a mesma coisa colocando o ila. Olha só. No lado do álcool você tem, olha aqui, ó, 2 carbonos, não é isso? 2 carbonos, gente, et. E aí você joga, olha que beleza, o ila. Pronto. Pega as peças do quebra-cabeça e junta. Parte do ácido, butanoato. Butanoato. De. E aí joga a parte do álcool, etila. Olha que simples. Prontinho. Feita a nomenclatura. Tudo que tiver ato, ila, eu estarei falando de um éster. E isso é feito da seguinte forma. Pega o pedaço do ácido, que é o lado da carbonila, nomeio como se fosse um hidrocarboneto, terminando com ato. Pega o lado do álcool, que é o lado que era da hidroxila, do ácido carboxílico, que agora é um éster, nomeia como um hidrocarboneto só com o prefixo e a terminação ila. Depois junta as duas partes, butanoato de etila. Tudo bem? Se eu colocasse mais um exemplo assim, ó. Se eu colocasse para vocês assim, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Como ficaria isso aqui, ó? A parte do ácido seria, deixa eu mudar a cor aqui para facilitar. A parte do ácido seria quem? Esse lado, ó. Ácido. A parte do álcool seria a parte de baixo. Olha só, o lado do ácido, gente, tem 2 carbonos. Então, você teria o quê? Ó? Etan, porque o tipo de ligação entre os 2 carbonos não são simples. Etano. E aí jogaria o ato. Etanoato. O lado do álcool só tem 1 carbono. Então, met. E a terminação ila. O nome do composto seria etanoato de metila. Prontinho. Mais um exemplo aí de um éster. Tudo bem? Próxima função orgânica, sal orgânico. Os sais orgânicos também, galera, são derivados de ácidos carboxílicos. Bem parecidos com os ésteres. A única diferença que você vai ter aqui é que nestes compostos aqui, o grupo funcional continua sendo C-O, beleza? Ó, C-O, só que agora, essa parte do final não é um carbono, é um metal qualquer. Ou um metal, ou ainda o grupo NH4 aqui, que é o grupo amônio. Ó. Então, qualquer coisa que tenha essa estrutura C-O e um metal, ou C-O NH4, você tem um sal orgânico, é um derivado de ácido carboxílico. Tudo bem? Olha o exemplo aqui. Mas antes, como é que eu vou escrever a nomenclatura? Veja só mais uma vez. Parte do ácido e aí a terminação ato, porque ele é um derivado de ácido carboxílico. Por isso que a gente precisa separar isso. Ó. A parte do ácido, gente, é sempre ao lado da carbonila, do C-O. Então, aqui, ó, é a parte que deriva do ácido. Você pega ela e coloca ato. Depois, coloca a partícula D e bota o nome do metal que está aqui. Pode ser qualquer metal. Ou, se não for metal, se for o grupo NH4, você coloca o nome amônio. Olha aqui um exemplo prático. Ó. Veja só. Sais orgânicos estão presentes, por exemplo, nos sabões. Sabões são sais orgânicos, tá? Que são feitos aí por uma reação entre um éster, por exemplo, e uma base. Quando você pega, por exemplo, hidróxido de sódio e reage com óleo de cozinha, aquele óleo de fritura que as pessoas costumam fazer o sabão caseiro, aí você obtém um sal orgânico, que é o sabão. Tranquilo? Então, olha só esse sabão aqui, esse sal orgânico, perdão. Aqui você tem C-O e o metal sódio. Repara que aqui Na+,
é um sódio. Por que tem esse mais e esse menos, gente? Ó, por conta da diferença de eletronegatividade. O oxigênio é mais eletronegativo que os metais e então vai atrair os elétrons para ele na ligação química. Por isso que quem ganha, né, atrai os elétrons, fica com carga parcial negativa. E o Na, já que é um metal, perde elétrons com facilidade e vai ficar com carga parcial positiva. Então, ó, a parte do ácido aqui é tudo isso aqui da esquerda, ó. Então, não tem muitos problemas para você fazer aqui. Conta quantos carbonos tem do lado esquerdo e segue tua vida, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, você vai ter um pente. O tipo de ligação entre esses 5 carbonos é simples. O no final. E aí você joga o átomo. Pentano, porque tem 5 carbonos aí com todas as ligações simples, esse pedaço hidrocarbônico. Ato, porque aqui se trata de um derivado de ácido carboxílico, então tem que ter o átomo. O lado, agora da direita, que derivaria do álcool, você vai colocar o nome do metal ou do NH4, se fosse o caso aqui. Esse metal é sódio. Então, gente, ó, juntou aqui pentanoato de sódio. Prontíssimo, você tem o nome do seu sal orgânico escrito aí para você. Ah, André, mas e se fosse, por exemplo, desse jeito aqui, ó? Ó, para você entender o que eu estou falando aqui, ó. O e o NH4. Se fosse assim, mesma maneira de você escrever o nome, gente, ó. Pegava a parte do ácido, que é essa aqui. Quantos carbonos tem nela, ó? 1, 2, 3, 4. E aí seria bute. O tipo de ligação entre os quatro, simples. O no final, e aí joga a terminação ato. Butanoato de... Qual é o nome desse cara aqui? Olha só, amônio. Tudo certo. Butanoato de amônio. E assim você faz a nomenclatura de qualquer sal orgânico. Tranquilo? Fácil, não é isso? Vamos para mais um exemplo aqui, mais uma função aletodiacila. Olha só, galera. Primeiro, o que seria um aleto? Toda vez que você vê essa palavra aleto, eu estou falando de um composto que contém halogênio. Acilas são compostos que contêm carbonila. Então, preste atenção. É um composto carbonilado e nesta carbonila estará ligado um halogênio. Então, toda vez que você tiver uma carbonila e nela estiver conectado um halogênio, eu chamo isso de aleto de acila. Lembrar que os halogênios podem ser flúor, cloro, bromo e iodo. Então, comumente aparece mais cloro e bromo a depender do seu objetivo, tá? Mas aparece também o flúor e o iodo. Por que aparece mais o cloro e o bromo? O flúor é um elemento muito eletronegativo. Ele é muito reativo e normalmente vai estragar ou arrebentar tudo numa reação. O iodo já é pouco reativo, então ele vai retardar muito o processo. Então, como o cloro e o bromo estão entre nem muito reativo nem pouco reativo, então eles são mais utilizados aí para fazer algumas reações orgânicas. Mas esse X pode ser qualquer um dos quatro, tá? Flúor, cloro, bromo ou iodo. A nomenclatura desse cara é bem tranquila, tá? Você bota o nome do halogênio, seguido de eto, depois você pega a parte do ácido e coloca ila. Tá vendo como essa parte do ácido vai correr com a gente aqui o tempo inteiro? Ó? Você vai ter o pedaço do ácido, que é esse aqui, e aqui você vai ter o halogênio. Você vai usar o nome dele, mais eto, e depois você coloca a parte do ácido mais ila. Então, olha aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Repare, você tem C+O ligado aqui ao cloro, beleza? Então, ó, corta aqui, acha a parte do ácido, que é o lado que tem sempre a carbonila, o C+O. Agora, deixa eu tirar isso aqui para ficar melhor de você ver. Agora, veja só, quantos carbonos, aliás, qual é o nome do halogênio? Cloro, não é isso? Então, ó, toda vez que o elemento terminar com O, a gente vai combinar de tirar o Ozinho do final, tá? Deixa só até a última letra tirando o O. Cló, coloca o eto, cloreto de, e aí você joga lá no lado do ácido. Quantos carbonos tem? Ó? 1, 2. 2 carbonos, et, o tipo de ligação, simples. E aí, ó, nomeia como se fosse um hidrocarboneto, colocando o O no final, e joga
o ila no final. Cloreto de etanoila. Tudo bem? Repara que, ó, seguem um padrão todos eles. Vai mudando só as terminações, algum prefixo, alguma coisinha ou outra. Então, fique esperto mais assim na maneira como identificar no grupo funcional. C dupla O com um halogênio conectado, haleto de acila. C dupla O entre dois carbonos, éster. C dupla OH, ácido carboxílico. Tudo bem? Vamos para mais uma função aqui, ó. Anidridos. Essa função é muito interessante e bem tranquila também de compreender, ó. Anidridos, gente, são compostos que resultam de uma desidratação intermolecular de ácido carboxílico. Como assim? Inter vem de entre. Ou seja, entre moléculas de ácidos carboxílicos. Se você pegar dois ácidos carboxílicos, por exemplo aqui, e adicionar, tentar colocar aproximar um ou outro, por interações intermoleculares, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Uma hidroxila daqui, pega um hidrogênio daqui e sai na forma de água. Por isso que eles dizem que é uma desidratação, uma perca de molécula de água. E quando isso ali acontece, esses dois compostos ficam assim, ó. CH3, aí, ó, o O. Veja só, aqui saiu e aqui saiu, então sobrou só o quê? O O, C, H3, e fica isso aqui, ó. Então, de maneira geral, anidrido é tudo que tem essa composição aqui, ó. Duas carbonilas unidas através de um oxigênio. Então, ó, tem sempre um heteroátomo entre duas carbonilas. E esse heteroátomo vai ser quem? O oxigênio. Porque se parte de uma desidratação entre dois ácidos carboxílicos, quando sai a molécula de água, o que sobra entre eles dois é só o O. Então, toda a vida que você tiver duas carbonilas, C dupla O, e elas estão separadas, né, por um oxigênio, você tem um anidrido, certo? Com certeza aquilo resultou de uma desidratação entre dois ácidos carboxílicos. Então, olha só um exemplo aqui, ó. Você tem aqui duas carbonilas e elas estão separadas por um O, que é o oxigênio. Então, com certeza, esse grupo todinho aqui é um anidrido. Anidridos são compostos secos, entre aspas, entre muitas aspas, tá? São compostos que não têm água, beleza? Eles surgiram a partir de uma desidratação entre dois ácidos carboxílicos. Como fazer a nomenclatura? Preste atenção aqui. Ó, você sempre vai ter carbono de um lado e de outro. Tem que ter, certo? Para ser anidrido tem que ter. R1 e R2 são radicais carbônicos. Se a quantidade de carbonos do lado esquerdo for igual ao lado direito, ó, se R1 for igual a R2, você nomeia da seguinte forma. Bota a palavra anidrido, o prefixo do lado esquerdo, mais o infixo e a terminação oico. Como assim, André? Olha o exemplo. Preste atenção aqui para você ver como na prática é bem mais tranquilo. Ó. Aqui é um anidrido, claramente. Você está vendo duas carbonilas separadas por um heteroátomo. Como fazer a nomenclatura? Repara. O lado da esquerda é igual ao lado da direita, ou seja, tem a mesma quantidade de carbonos? E a resposta é sim. Do lado esquerdo tem 2. Do lado direito tem 2. Então, você pode usar essa regra. Comece pela palavra anidrido. Anidrido. Agora, quantos carbonos tem? Tanto faz de um lado como do outro, já que são iguais. Não são 2? Então, beleza. Anidrido et, porque são 2. O tipo de ligação que existe entre esses dois garotinhos aqui, tanto do lado direito quanto esquerdo. Não é simples? É tan, porque a ligação é simples, e agora você joga o oico, porque é um derivado de ácido carboxílico. Então, aqui é o anidrido etanoico. André, pode ser diferente os radicais? De um lado ter 2, de um lado ter 3, por exemplo? Pode. E se isso acontecer, aí nós vamos apelar para esta maneira de nomear. Olha aqui, ó. Se a quantidade de um lado for diferente da quantidade do outro, ou seja, se R1 for diferente de R2, você vai escrever anidrido. Agora você vai pegar o lado menor com o oico, depois o lado maior com o oico. Primeiro o menor, depois o maior. Tá bom? Então, olha aqui um exemplo para vocês perceberem isso. Ó. Do lado da esquerda, olha aqui, ó, você tem 2 carbonos. Do lado da direita, você tem, olha só que beleza, 3. São diferentes? Então, você vai primeiro colocar o nome do menor, depois o nome do maior, ambos seguidos de oico. Então, o lado menor tem 2. Então, começamos com anidrido. Anidrido. O lado menor tem quantos? 2. Então, você vai lá e coloca o prefixo para 2, que é et.
O tipo de ligação entre eles é simples lá, ó, todas as ligações entre os dois carbonos são simples. E aí joga óico. Beleza, fiz do lado menor. Agora façamos do lado maior. O lado maior tem 3. Prefixo para 3. Prop. Tipo de ligação entre os três? Simples. Então, o an, e aí joga a terminação oico. Pronto. Anidrido etanóico propanoico. Significa que o anidrido tem um lado com 2 e um lado com 3 átomos de carbono conectados aí ao grupo funcional dos anidridos. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Qualquer dúvida, manda mensagem que eu estou aqui para ajudar vocês. Um abraço, fiquem bem.